Salve rapaziada, como é que vocês estão? Para quem não me conhece, eu sou o Revel Montalvão e está começando mais um episódio desse canal. Na verdade, é o primeiro episódio da série onde eu ensino vocês a pronúncia, como cantar música em inglês e o significado das expressões e da letra como um todo. No final também eu tento, pelo menos, dar uma ideia geral da música, do que se trata. Então, a música de hoje, que vai ser a primeira música, é a música Redemption, do cantor Kid Wild, que inclusive é um nome bem estranho, né? Criança selvagem, que porra é essa, né? Então, a primeira música vai ser essa. Se você tem uma sugestão de música, deixe aí nos comentários. Eu vou ler todas. Se não tiver nenhuma também, foda-se. Eu tenho uma lista de umas 30 músicas que eu vou fazer nos próximos episódios. E me siga no Instagram. Eu uso apenas essa rede social. Para mim, todas as outras são redes sociais de doentes mentais. Me perdoe se você é algum usuário dessa bosta. Mas para mim, Twitter, TikTok, Discord, essas porcarias são tudo redes sociais de imbecis. Me perdoe pela minha opinião. Mas me siga nas redes sociais, que é apenas o Instagram que eu tenho. Revel Montalvão SD. Exatamente isso aqui. Então, vamos lá. Eu espero que dê para explicar toda a música, porque eu explico expressão por expressão e demora pra caralho. Então, eu acho que só vai dar pra explicar o refrão. Mas vamos lá, né? Esse é o refrão da música. Eu espero que dê pra ver daí. Então, ele começa da seguinte forma. In this life, I gotta get rich, I can't be broke. I was asking favors, and everyone telling me no. Wait till the tables turns, we'll see who stays or goes. I don't wanna be outside, I need some money can keep me home. Yo, tem o yo. Todo rapper tem essa porra, né? Yo, yo. I feel so close, but so far. Go home, I go hard. How can I stop when it comes this far? I smile outside, deep down is scarred. They only see the result, the pain and dirt in our heart. Porra, é isso. Vamos lá. And, lembrando que o I no inglês tem som de E na maioria das vezes. And, não é in. And this life. I gotta get rich, I can't be broke. And this life. Só que como ele fala rápido and this life, esse T some. Ele literalmente engole o T. And this life, I gotta get rich, I can't be broke. Nessa vida, life todo mundo sabe que é vida, life, vida. I gotta get rich. Inclusive tem um detalhe, I gotta. Não tá. Deixa eu pegar o outro aqui. I gotta. É a mesma coisa que I got to. É a forma informal de I got to. Porque se toda vez que você for falar com alguém você disser I got to, você vai gastar mais tempo. Então, todos nós sabemos que no dia a dia você precisa economizar tempo, principalmente na fala. Por isso que às vezes nós dizemos I gotta. Get rich. Get rich. Get é pegar. Rich é rico ou riqueza. Então, dependendo do contexto, ele vai ser rico, pegar riqueza ou ficar rico. Nesse contexto, I gotta get rich significa eu tenho que ficar rico. Inclusive eu esqueci. I got to, I gotta, significa eu tenho. Por exemplo, dizer I gotta é a mesma coisa que você dizer I got to, que é a mesma coisa de você dizer I got to, que é a mesma coisa de você dizer I have
got to. Agora imagine o seguinte. Se toda vez que você for falar eu tenho, você tiver que dizer I have got to, vai comer muito tempo da sua vida. Então, você pode dizer I've got to, eu tenho. E você pode dizer também I got to, você esquece que o have existe. E você pode dizer também I gotta, como ele diz aqui. In this life, I gotta get rich. I can't be broke. Você pode perceber que a maioria dos verbos tem suas formas informais, encurtadas de pronunciar. Por exemplo, o I can't. I can't nada mais é do que I can not, que também pode ser dito ou escrito como I cannot. A-C-A-N-N-O-T. Todas essas formas estão corretas. Só que nesse contexto, ele usa o I can't be broke. I can't. Por quê? Porque fica muito mais fácil, muito mais rápido de você pronunciar. Então, broke, todo mundo sabe que be é o verbo ser. Be, B-E. Broke, B-R-O-K-E, é a palavra universal para quebrado, lascado, fudido, pobre, o cara que não tem dinheiro. Então, in this life, I gotta get rich, I can't be broke. Nessa vida eu tenho que ser rico, eu não posso ser quebrado, eu não posso ficar pobre, eu tenho que lutar até conseguir. I was asking favors and everyone telling me no. I was, todo mundo sabe que é eu, estava, que é o passado de I am, ou I'm, que é eu estou, I was, eu estava, asking favors, e aqui tem um detalhe na pronúncia. O inglês americano, na maioria das vezes, você vai pronunciar asking, asking. Mas no inglês britânico, na maioria dos casos, você vai pronunciar asking. Tem um motivo para isso, só que não é nessa aula que eu vou explicar. Talvez numa próxima, caso vocês queiram. Então, I was asking favors. Por que eu estou ensinando o sotaque britânico? Porque o cantor dessa música é britânico e é o sotaque dele. Então, toda vez que eu for ensinar como pronuncia ou o significado de qualquer letra de qualquer música, eu vou explicar da forma como ele pronuncia. Porque aí você vai ter um leque imenso de possibilidades para que você possa melhorar o seu inglês e a sua pronúncia. Então, inclusive eu acho o British accent muito mais bonito. É por isso que a maioria das músicas que eu uso são inglesas. Então, I was asking favors. Porque ele diz, eu estava perguntando favores. Não faz sentido nenhum, né? Por quê? Toda vez que você pede um favor, você está perguntando se a pessoa pode fazer algum favor para você. Pode fazer um favor para você. Então, eu estava perguntando se alguém poderia fazer favores para mim. Então, I was asking favors. Eu estava pedindo favores. Porque toda vez que você pergunta para alguém se ele pode lhe fazer um favor, automaticamente você está pedindo um favor. And everyone telling me no. Todos estavam me dizendo não. Telling me no. Dizendo não. Everyone telling me no. E todos estavam me dizendo não. Por que estavam e não estão? Porque está no passado. I was asking favors. And everyone telling me no. Wait till the tables turn. We'll see who stays or goes. Inclusive, você tem que ter um cuidado com esse se, porque dependendo da sua língua materna, esse se pode virar si, que é o si francês. Às vezes eu misturo um sotaque com o outro, então isso aí é bem complicado. Mas se você fala apenas o português, é bem tranquilo de você aprender. Inclusive, não se incomode com caso as pessoas coloquem defeito no seu sotaque. Isso significa que você está falando. E na maioria das vezes as pessoas que não falam são as que criticam.
Então não se importe se você fala com sotaque brasileiro. Você é brasileira, porra. Então o seu sotaque brasileiro não tem problema nenhum, todo mundo vai te entender. Desde que você pronuncie da forma correta. Então vamos lá. Wait, espere, ou esperar. Wait a minute, wait a second. Espere. Till the table turn. Till. Qual a diferença de till para until? Till e until. Qual a diferença? Nenhuma. Basicamente é a mesma coisa, só que till é a forma informal de dizer until. Por exemplo, imagine o seguinte. Imagine se ele pronuncia wait until the tables turn. Ele vai perder uma fração de segundos que é importante para encaixar na métrica da música. Então, tanto faz se você vai falar until ou till. Só que o till ele é usado na maioria das vezes no começo das frases e until no final ou no meio. Só que como nós temos duas orações, essa primeira e essa segunda, você usa no começo. Se você usasse aqui, também seria no começo, porque é o começo da segunda oração. Então, wait till the table turns, we'll see who stays or goes. Espere até que as mesas virem. O que isso significa? Espere até que as coisas melhorem, até que o mundo gire, até que eu saia da merda e alcance um patamar melhor. E nós vamos ver quem fica e quem vai. Well, que é we will. Isso aqui, cadê? Onde foi? Aqui. Isso aqui é a mesma coisa disso aqui. We will see. Nós vamos ver. Porém, quando você vai conversar, você precisa falar a forma mais limpa possível. Então, a forma mais limpa possível de você dizer nós vamos é will, que tem a mesma pronúncia do verbo ir. Will. Will see. Nós vamos ver. Who, que é quem. Stays or goes. Fica ou vai. Por que ele diz isso? Porque quando você melhora de vida, começa a vir os abutres ao seu redor. E algumas pessoas que tinham inveja de você, mas como você não tinha nada, ele continuava do seu lado, acabam indo embora. Então, geralmente quem vai embora são as pessoas que queriam algo de você. E quando você não dá, elas cansam e simplesmente fogem, largam você. Então, isso quer dizer que espere melhorar e você vai ver. Quando eu comecei a produzir música, eu já fui produtor musical, eu saí da merda. Literalmente, eu nasci em um bairro, em uma rua, que era chamada de a Rua da Bosta, a Rua da Merda. Por quê? Todo o esgoto do bairro caía naquela rua. Então, quando eu literalmente saí da merda, e eu comecei, quando fui pra capital, eu comecei a produzir cantores famosos, quando eu comecei a ganhar dinheiro, quando eu comecei a comprar melhores equipamentos, a ter mais contatos. O que foi que aconteceu? Isso. As pessoas que me odiavam começaram a falar mal de mim. As pessoas que eram invejosas e viram que eu não ia dar metade do que eu tinha a elas, começaram a me criticar e sumiram. E as únicas pessoas que ficaram comigo eram aquelas pessoas que realmente queriam a minha companhia. Então, comecei a gravar artistas famosos, muitos dos artistas que vocês ouvem hoje em dia. Eu já produzi no começo da carreira, comecei a ganhar dinheiro, fazer dinheiro, melhor dizendo, make money, porque dinheiro não se ganha, se faz. Se você ganha dinheiro, ou você é uma prostituta, ou você é um herdeiro, e herdeiro geralmente perde a herança. Existe uma diferença entre você ser herdeiro e você ser sucessor. Então, isso eu vi na prática. Quando a melhora veio, as pessoas que me amavam ficaram do meu lado, que são muito poucos, 3 ou 4, 5 no máximo, e o resto ou me criticou, ou tentou me derrubar, ou tentou me roubar, e alguns conseguiram, inclusive, mas não vem ao caso.
I don't wanna be outside. I need someone that can keep me home. O que é isso? I don't wanna be outside. I don't wanna be outside. Que é a mesma coisa de I do not. I don't wanna. Want to be outside. Outside é do lado de fora, side é lado, out é fora ou acabou, outside. Be outside, estar do lado de fora. Want to, a forma informal de want to é wanna, por isso que nós dizemos wanna be outside. Quero ser, não, quero estar do lado de fora. Só que aqui ele nega, do not, que é a forma negativa de do, que é fazer, o verbo fazer, que é diferente do verbo fazer, só que é o make. Make money, fazer dinheiro, fazer grana, e do caralho, deu um branco na cabeça aí. Todos os exemplos que eu tinha morreram, simplesmente. Mas enfim, I do not, a forma informal de você pronunciar é don't. Want to, a forma informal de você pronunciar é wanna. Be outside. E o que essa geringonça toda quer dizer? Eu não quero estar do lado de fora. E ele se refere ao lado de fora, e quando ele diz do lado de fora, ele se refere às ruas, aos problemas que existem na rua. Eu quero evitar problemas na rua. O que é a rua? É o lado sombrio da coisa. Que é, por exemplo, as favelas. As favelas têm o lado sombrio, os bairros pobres, o tráfico, as brigas, as vadias, esse tipo de coisa. Ele quer fugir disso. O que é que ele quer? Ele, na real, não é nem o que ele quer, o que ele precisa. I need someone that can keep me home. Eu preciso, I need someone, eu preciso de alguém that can keep me home, que possa manter-me em casa. Manter-me. Quando as pessoas dizem me manter, aí dá aquela bagunça na cabeça. Como é me manter se ele falar manter primeiro? Manter-me. 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 Fica muito mais fácil de você compreender. I need someone. Eu preciso de alguém que possa me manter em casa. O que ele quer dizer com isso? Uma pessoa que seja um porto seguro. Um porto seguro, nem necessariamente uma mulher. Sei lá, às vezes o cara tá trabalhando, puxa, eu vou pra casa ver minha mulher, minha esposa, minhas filhas, meus filhos. Às vezes nem isso, às vezes uma mãe, um pai, um tio, um primo, um amigo, uma amiga. Por mais que isso seja raro, existe amizade entre homens e mulheres. Só que nós entramos na regra das caixas. Só que isso é assunto para outro dia, para outra ocasião, e não se encaixa na aula de inglês. Então, quem sabe um dia eu posso explicar o que significa a teoria das caixas, né? Mas, enfim, ele precisa de alguém que faça ele querer voltar para casa e fugir de toda essa baboseira, essa bagaceira que existem nas ruas. Aí ele fala: I feel so close, but so far. Go home, or go hard. Eu sinto tão perto, mas tão longe. Tipo, ele caminhou pra caralho. Então ele está muito mais perto do sonho do que ele estava antes. Porém, ainda tem um caminho muito maior para ele percorrer até chegar no sonho. Aí então ele entra em dúvida: voltar para casa ou jogar duro? Tipo, meter mesmo essa desgraça até eu conseguir. Só que no verso seguinte ele responde: How can I stop when I come this far? Como eu posso
parar quando eu estou chegando. Eu estou tão perto, mas tão longe. Voltar para casa ou jogar duro. Como eu posso parar se eu perdi muita coisa no caminho? Basicamente é o que ele quer dizer, tipo, eu já ultrapassei os meus limites. Eu já corri pra caralho, já me fudi, já joguei muita coisa fora. Então, como é que eu vou jogar todo esse esforço fora se ainda tem muito mais caminho pela frente? Como é que eu posso desistir? Como é que eu posso desistir? Eu fui lá, estudei para a prova, estudei. E aí, faltam 2 meses, já estudei 10 meses. Aí a prova é no final do ano, eu estudei 10 meses. Eu deixei de sair com uma namorada, ela terminou comigo. Um exemplo. Parei de sair com a namorada, ela terminou comigo, me traiu, seja lá que desgraça que for, que mulher só faz esse tipo de coisa mesmo. Na maioria das vezes. Mulheres não, vadias. Tem a diferença entre as mulheres e as vadias. Né? A minha avó é mulher, mas existem muitas vadias por aí. Então, o cara estudou 10 meses e já perdeu. Perdeu não, ele aproveitou o tempo dele estudando. Aí ele não saiu com os amigos, com a namorada, não foi ver a avó dele no aniversário dela. Aí ela faleceu. E a última vez que ele poderia ter visto ela seria no aniversário dela, e ele não foi porque estava estudando. Aí ele tomou um corno da namorada, os amigos começaram a xingar ele, rir dele, disseram que ele não ia conseguir nada. Então eles abandonaram o cara, e o cara passou esses 10 meses se fudendo de estudar. Aí ele vai parar no meio do caminho. Como é que ele vai parar no meio do caminho? Se ele já perdeu isso tudo? Ele tem mais 2 meses para estudar, então ele tem que, aí, pau na máquina, madeira, meu irmão. Estudar, tirar boa nota ou a melhor nota que ele puder, passar, conseguir a vaga, seja lá numa faculdade ou no concurso, acabou, o resto que se foda, meu irmão. Ah, mas a minha avó morreu. Infelizmente, cara, as pessoas morrem. E é triste. Já perdi tio, já perdi irmão prematuro, que nem, na real, nem chegou a nascer. Já perdi filho, a porra toda. Então, assim, é triste, mas tem coisas que realmente não importam. Como, acho que foi Salomão ou foi o rei Davi, foi um desses 2 reis. Eles tiveram, um deles, né, não sei qual que foi, sei que um rei muito importante de Israel teve um filho, só que o filho nasceu doente ou ficou doente. E aí ele passou um mês, 2 meses, vários dias, doente, sem comer, sem beber, sem tomar banho, o dia todo orando para que Deus salvasse a vida da criança. Mas a criança acabou morrendo, então ele levantou, foi tomar o banho dele, comeu e pediu para que os servos dele fizessem uma cerimônia para o filho e o enterrassem. E aí o servo perguntou a ele: mas, meu senhor, meu rei, o senhor passou meses chorando, orando, sem comer, sem beber, sem tomar banho, pedindo a Deus para que salvasse a criança. E logo agora que ela morreu, você voltou a fazer as coisas como se nada tivesse acontecido. E ele basicamente responde o seguinte: não posso fazer nada. Não posso fazer nada. Eu posso lutar até existir vida. Depois que a vida cessou, o meu sofrimento também tem que cessar. A vida continua, basicamente. É triste? É. Mas você vai deixar de terminar de estudar para o seu concurso, para a sua faculdade, porque alguém morreu? Você tem que lutar com a dor. Com a dor. E isso tem que ser motivação. Pensa o seguinte: porra, e se eu desistisse? Como será que minha avó, meu filho, minha esposa, seja lá for meu pai, minha mãe, como é que eles se sentiriam? Eles me viriam como um derrotado, um fraco. Então não seja fraco. A smile outside, deep down scar. They only see the results, the pain they don't know how. Isso aqui é sorrir. I smile outside. Por fora estou sorrindo. Ou sorrio por fora. Deep down, bem lá no fundo, I'm scarred. Vocês lembram do personagem Scar? Do Madagascar? Não, do Rei Leão. Scar é cicatriz. Cicatriz. Então, podem prestar atenção até no personagem.
Scar, ele tem a cicatriz no rosto. Eu não sei se é no olho, se é na bochecha, alguma coisa assim. É em referência ao nome dele, Scar, que é o que mesmo? Que é cicatriz. Então, isso aqui não significa cicatrizado exatamente. Isso significa cheio de cicatrizes. Tipo, ferido mesmo. I'm scarred. Cheio de cicatrizes. They only see the results. Eles apenas veem os resultados. They only see the result. The pain. A dor. They don't know the half. They don't know the half. They don't know the half. Eles não sabem a metade. Isso aqui é foda, porque às vezes você tá na correria, tá correndo, tá fazendo suas coisas e as pessoas eles chamam de fraco, preguiçoso, e eles não sabem as coisas que você passa. E pior, às vezes quando você chega lá em cima, mesmo eles chamando você de preguiçoso, de que você não vale nada, de que você é vagabundo, mas quando você chega lá no topo, eles dizem, porra, eu era fã desse cara, eu sabia que ele ia chegar lá em cima, que ele ia chegar no topo. Aí eles vão tentar arrancar um pedaço seu, e aí quando você não compartilhar com eles, você sabe que eles te odeiam, eles vão dizer que você não é humilde, que você perdeu sua humildade, que você não é quem eles achavam que você era, e você não precisa ser quem eles querem que você seja. Você precisa ser quem você quer. E se você acredita em Deus, você precisa ser bom, que é diferente de ser bonzinho também. Ser bom é quando você tem dois e você divide. Aí você fica com um e a pessoa fica com o outro. Ser bonzinho é ser otário, é você dar o que é seu para quem já tem, ou dar o que é seu para quem não merece, para quem já teve e desperdiçou. E aí fica você sem nada, ele sem nada e você tomando no cu, porque outro vai ser otário para dar para ele. Agora você não vai ter nenhum otário para lhe dar nada. Então, ser bom é diferente de ser bonzinho. Nós temos que ser bom e fazer o que é certo. Agora, não é certo você tirar da boca do seu filho para dar na boca do filho de um vagabundo. Porque a responsabilidade é do pai dele, ele que se foda, meu irmão. A vida é assim. Então, they only see the results. Eles veem apenas os resultados. The pain, the dor and the half. Na maioria dos casos, a nossa vida é assim. Isso aqui nada mais é do que um desabafo. Nós costumamos aflorar traumas, principalmente na forma como nós falamos, principalmente na forma como nós se comunicamos e principalmente também na forma como nós escrevemos. Porra, se você olhar para isso aqui, você não vê um desabafo, porra, é porque você não tem nenhum trauma, provavelmente, né? Então, a pronúncia basicamente é essa. Eu acho que já deve ter uns 20 minutos esse vídeo, então eu posso ensinar o resto da música, tá aqui o primeiro e o segundo verso. Provavelmente não vai caber aqui, mas quem sabe, né? Pois é, rapaziada, não teve como, porque o vídeo já tem 30 minutos. Assim que eu terminei de ensinar, de explicar, eu fui ver a porra, tava com 28 minutos e 40 segundos, então vai ficar para uma próxima. Se você quiser que eu ensine a cantar o verso 1 e o verso 2 da música Redemption de Kid Wild, eu ensino no próximo vídeo. Então o que me resta é pedir para que você me siga no Instagram, que é a única rede social que eu tenho, como eu expliquei no início do vídeo. Então basicamente é isso. Eu sou o Revel e até a próxima. Mas uma coisa eu já ia esquecendo, o meu microfone descarregou e agora eu vou ter que contar com o microfone do meu celular, que é uma porcaria. A imagem já é uma merda, o áudio é uma porcaria, mas como todos nós sabemos, ou deveríamos saber, nós temos que fazer o que é necessário com o que nós temos disponível no momento. E é o que eu estou fazendo agora. Então, sem desculpa.